E aí, galera, vamos falar um pouquinho sobre fontes históricas? Bom, você já deve ter percebido que o historiador, ele parece um detetive, né? Ele precisa investigar o que aconteceu, ver se os vestígios que foram deixados são verdadeiros, se eles conversam entre si, se as coisas fazem algum tipo de sentido. Vestígio é, por exemplo, um fio de cabelo, um brinco, uma lata vazia, uma imagem, um texto, um objeto, alguma coisa que possa comprovar que aquele fato aconteceu. Em história, a gente chama isso de fontes históricas, porque a gente não está falando de vestígios relacionados a uma pessoa, e sim a uma sociedade. Bom, as fontes históricas, elas podem ser escritas, visuais, orais ou de cultura material. Então, por exemplo, uma fonte escrita é um texto, né? Pode ser uma lei ou qualquer documento. Uma fonte visual pode ser uma foto. Uma fonte oral pode ser uma entrevista. E uma fonte da cultura material pode ser um objeto. Então, tudo pode contribuir para o historiador conseguir entender o que aconteceu numa época em que ele não vivia. Esse trabalho ele é muito complexo, por isso que às vezes o historiador ele precisa da ajuda de outros profissionais, como por exemplo os arqueólogos. O trabalho com a fonte histórica ele não é tão simples, não é só ler o texto ou olhar a fotografia. Primeiro, o historiador ele precisa focar, ele precisa olhar para qual assunto ele vai trabalhar. Depois, ele precisa reunir todas as fontes históricas possíveis, como eu já falei, textos, fotos, imagens, né, desenhos, objetos. E muito legal quando a gente consegue ainda entrevistar alguém que viveu nessa época ou que estudou muito sobre esse assunto que a gente também está estudando. Bom, depois de ler, ouvir, ver, a gente precisa organizar todo esse material para finalmente conseguir mostrar para as pessoas o que aconteceu. Esse trabalho de interpretação das fontes é o mais difícil de todos, porque tem que relacionar todos os vestígios, tudo aquilo que você encontrou e explicar isso para que as próximas sociedades, né, consigam entender o que aconteceu no passado. Não é fácil, mas é um trabalho super importante. E é por causa desse trabalho que a gente precisa preservar as fontes históricas. Por isso que a gente, na nossa sociedade, ainda tem muitas coisas que permanecem apesar da passagem do tempo. E eu não estou falando só dos prédios históricos, não. Eu estou falando também do patrimônio imaterial, que é aquilo que a gente não consegue pegar, como, por exemplo, uma dança, como, por exemplo, um costume, ou uma receita, ou uma história que é passada oralmente de geração para geração. Bora treinar isso então? Que tal você fazer o trabalho de um historiador? Escolhe um assunto, busca as fontes históricas e tenta explicar isso para alguém. Acho que vai ser muito divertido. Bora lá?